Senhor secretário, entre dezembro de 2010 e abril de 2014, o Paraná foi o estado da federação com o maior aumento de receita corrente líquida no país. Ainda assim, o senhor afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que, abre aspas, hoje nós não temos recursos para nada. Nós estamos contando os centavos para fazer o pagamento da folha. A situação é grave, fecha aspas. Se as contas não eram preocupantes em 2010, senhor secretário, quando o governador assumiu pela primeira vez, por que agora o Estado, que arrecada mais, está com as contas em vermelho? De quem é a culpa? Quem é o responsável por isto? Quem cometeu erros na administração? Esta seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, senhor presidente, dentro deste pequeno tempo que me cabe. Segundo a apresentação entregue pelo senhor, em apenas 2 anos o Estado aumentou em mais de 5 bilhões a arrecadação em tributos, onerando empresários, produtores e a população, de modo geral, que está cansada de tantos impostos nesse país. Ainda assim, mesmo com esta casa tendo aprovado no final do ano passado aumento de ICMS e IPVA, nós precisamos que este pacotaço, com medidas referentes a Paraná Previdência, que tem um dinheiro que é sagrado dos aposentados do Paraná, venha a ser aprovado para salvar as finanças públicas do Paraná. E mais, partindo do pressuposto de que a Assembleia Legislativa não permita que esses 8 bilhões da Paraná Previdência possam ir para o fundo financeiro. Como o governo vai agir? Qual é o plano B da Secretaria da Fazenda, do governo do Estado? Existe uma outra solução? Existe uma outra alternativa? Até porque, mesmo que esta casa, deputado Nereu, permita que esses 8 bilhões vão para o fundo financeiro, o que eu acredito que não deve ocorrer, existe uma possibilidade grande de ações judiciais, inclusive a DINS, para derrubar esta eventual medida. E uma penúltima pergunta, senhor secretário. O Estado aumenta a receita de 33 bilhões em 2013 para 39 bilhões em 2014. 6 bilhões de saldo positivo. Contudo, os gastos saltaram de 30 bilhões para praticamente 40 bilhões no mesmo período. Houve falta de planejamento? Ocorreu má gestão? E para concluir, uma última pergunta. No seu gráfico, o senhor informa que as despesas em saúde no ano de 2014 foram de 2 bilhões 781 milhões. Portanto, pela primeira vez, o Estado do Paraná teria cumprido o dever constitucional de aplicar 12% da sua receita líquida em saúde. No entanto, como fica a situação da saúde e da educação dos paranaenses no ano de 2015? Vai ter dinheiro em caixa para cumprir os compromissos básicos e garantir qualidade de saúde e educação para as camadas menos favorecidas da população paranaense, senhor secretário? É para isso que nós estamos trabalhando, né? O ajuste fiscal que foi proposto pelo governo, né, com as medidas que foram aprovadas no ano passado e estas que serão apreciadas ainda por essa casa no exercício de 2015, propiciarão que o Estado ajuste as suas despesas à nova realidade econômico-financeira do Estado. Logicamente, o Estado, no passado, eu diria que foi muito otimista em relação à estimativa de receitas que efetivamente não se concretizaram, conforme eu expus aqui, relativos aos exercícios de 2012 e 2013.
As receitas do Estado cresceram, claro que cresceram, né? Estão demonstradas aqui de 2010 para 2014, houve crescimentos expressivos na receita. O que ocorre, o problema não está na receita, o problema hoje está na despesa, né? E as despesas, em especial, com o pagamento dos serviços da dívida, vis-à-vis o que nós estamos recebendo de novas operações de crédito, uns déficits só no exercício de 4,5 bilhões, e mais a questão dos inativos e pensionistas que passaram a consumir, a partir de 2014, 4,1 bilhões, e esse ano em torno de 4,5 bilhões de reais. Então, esses recursos o problema todo não está na receita, está na despesa. Por que a gente tem que fazer ações também na receita? Para diminuir esta relação, porque senão toda a despesa de pessoal será maior do que a receita hoje existente. Nós reestimamos, por exemplo, o orçamento deste ano, as receitas desse ano, para algo em torno de 18 bilhões de reais, que é a nova receita estimada para o exercício de 2015, já descontado o fundo de participação, o Fundeb, etc., você tem 18 bilhões de reais. Você tem hoje uma folha, 19 bilhões de reais. Você tem hoje uma folha de pessoal com os encargos previstos para esse exercício que montam em aproximadamente 17,4 bilhões de reais. Isso significa consumir 91% das receitas tributárias disponíveis do Estado, né? Então, por isso que é importante ações para incremento da receita, para diminuir hoje esta relação, e outras ações para redução de despesas, de tal maneira que o Estado possa exercer as suas funções constitucionais e não apenas ficar com os recursos para pagamento de pessoal e encargos sociais. Pessoal e encargos sociais é meio, não é fim. O Estado não vive para pagar pessoal. Ele tem um pessoal para exercer as funções finalísticas de segurança pública, de saúde e de educação. E nesses setores, nesses 4 anos, vocês podem observar que houve crescimento significativo. Em 2014, por exemplo, se gastou 4 bilhões de reais somente na área de saúde, com um crescimento de quase 60% em relação ao que se gastou no exercício de 2010. Em educação, o valor chegou a 8 bilhões e 300 milhões de reais, foi quanto se gastou em educação no exercício de 2014. Em segurança pública, 2,5 bilhões de reais, o que demonstra a prioridade dos estados, do Estado nessas funções básicas importantes de sua responsabilidade. Ocorre que não pode fazer mais por conta desse compromisso que hoje temos, do comprometimento que temos da folha em relação à receita tributária líquida do Estado. Deputado Ney, por 3 minutos. Alguns números da apresentação divergem dos números dos documentos que foram entregues a nós, mas me parece que foi feita uma correção pela assessoria da Casa. Senhor secretário, apenas algumas outras perguntas rápidas aqui. Uma pergunta que não quer calar. A folha de pagamento dos servidores públicos dos meses de março e de abril está garantida, ou o senhor, estes próximos meses, terá novamente que contar centavos, como declarou recentemente na imprensa, no mês de fevereiro, para poder pagá-la? Não, nós continuamos contando centavos. Não, só estará garantida no momento que nós tivermos recurso em caixa para efetuar o pagamento. Ainda não temos o recurso em caixa suficiente para pagamento da folha de março. Nós estamos trabalhando no sentido de arrecadar os recursos necessários para cumprir o compromisso. Foi isso que fizemos no mês de janeiro, que deu certo, fizemos no mês de fevereiro, e também deu certo, e faremos também no mês de março, que dará também certo, os recursos para pagamento dos servidores. E há, inclusive, o compromisso por parte do Estado de pagamento não só da folha de pessoal no mês de março, mas também relativo a 1/3 de férias do pessoal da área de ensino, não só do ensino básico, mas também do ensino universitário, de tal maneira que a gente possa cumprir esse compromisso, que montam em aproximadamente 110 milhões de reais, que acresceremos de despesa no mês de março, de tal forma que a gente possa honrar esse
compromisso assumido pelo Estado junto com os professores do ensino básico e do ensino universitário.